Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e um bom dia para os nossos irmãos e amigos que estão sintonizados conosco. Nós estamos hoje abrindo mais uma edição neste domingo, a lição número 11 da Escola Bíblica Dominical, a lição de 13 de junho. Nós estamos falando aqui diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como presidente deste grande campo o pastor Osival Pereira Xavier. Muito bem, meus irmãos, hoje estamos com a lição número 11, que tem por título o presbítero, bispo ou ancião. Hoje, dia 13, é considerado também o Dia Nacional do Pastor. Neste belo domingo, Dia Nacional do Pastor. Então nós vamos fazer uma oração, o pastor Exílio estará dando abertura ao trabalho e assim nós vamos dar continuidade. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, é um prazer estar com os irmãos e as irmãs para juntos estudarmos a lição número 11. Oremos, Pai de amor, pedimos a Tua direção, a Tua graça, sabedoria, unção, para ministrarmos, ó Deus, a lição desse domingo. Deus, usa o tema dessa lição para edificar, consolar, orientar, nos instruir, ó Deus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Antes de iniciarmos a leitura do textual e entrar propriamente dito na ministração da lição, irmãos, eu quero informar os irmãos que a lição de hoje está baseada na carta Tito, no livro de Tito, lá no finalzinho já. Tito 1, capítulo 1, versículos 5 a 7. Depois nós vamos para a carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 4. Então, nós vamos ler no livro de Tito e Pedro, já lá no finalzinho, antes de Apocalipse. Tito é um pouquinho antes de Hebreu, viu? Então, Tito 1, 5, 7. Capítulo 1, versículo 5, 7. E Pedro, 1 Pedro 5, 1 a 4. Vamos então, pastor. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, vamos lá. Textuário se encontra em Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros. A verdade prática diz: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Ok, agora a leitura em classe, a começar com Tito 1, verso 5, que diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não passam a ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Agora vamos para a carta de Pedro, 1 Pedro 5, diz o versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, a lição de hoje, né, lição número 11, ela está dividida em 3 tópicos, como é de praxe. O primeiro é a escolha dos presbíteros. O segundo tópico, a importância do presbitério. E o terceiro, os deveres do presbítero. Professor Sila, qual é o objetivo geral da lição? Uma lição tem um objetivo: apresentar a importância da função do
presbítero. Muito bem. Os objetivos específicos são em número de 3. Primeiro é definir o termo e a função do presbítero. 2, destacar a importância do presbítero. E, por último, pontuar os deveres dos presbíteros. Agora, passemos para o comentário propriamente dito, a começar pela introdução. Professor Silas, é com o senhor. Bom, a introdução diz: no início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho, perdão, meu irmão. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiam cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé, para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. E aí, pastor Silas? Pastor, como a igreja é constituída de pessoas salvas, né, para o reino de Deus, então se faz necessário, Deus achou por bem fazer necessário colocar homens aptos, idôneos, para auxiliar o pastor, ou ele mesmo, né, como no termo já dos apóstolos da igreja antiga, né, líderes, para zelar pela administração e vida espiritual da igreja. Muito bem. Isso é o ponto da questão. Ponto da questão de hoje, né? Como disse o professor Silas, de fato, né, observe que Deus levantou homens, presbíteros, idôneos, através dos apóstolos, com o objetivo de quê? Homens honrados, de boa índole, idôneos, para junto com o pastor titular, cuidar e zelar do rebanho do Senhor. Então, os presbíteros são esses obreiros auxiliares, repito mais uma vez, que começou lá no livro de Atos, como nós vemos, eles sendo indicados para dirigir igrejas locais. E hoje eles são obreiros auxiliares locais com o objetivo, minhas irmãs e meus irmãos, de auxiliar o pastor titular. E assim sendo, passemos agora para o tópico 1, que vai falar das escolhas dos presbíteros. Primeiro, a significação ou o significado da função. Eu vou ler aqui Silas, depois vamos fazer os comentários. 1.1, significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudo, palavra-chave, o termo presbítero, do grego presbiteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velhas. Aí está de vermelho na tela. Como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero, portanto, é o quê? É um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. E fechando esse item 1, está bem claro aí de azul. É um sinônimo, não é? Presbítero é um sinônimo de bispo. Bispo quer dizer episcopos, aquele que supervisiona, professor, didascalos, e de pastor, que é poimém, aquele que apacenta. Então, presbítero, pastor e bispo são sinônimos, porém cada um tendo o seu papel diferenciado. Silas, você pode fazer algum comentário sobre esse ponto? Na verdade, são pessoas de certa idade, né, como leu aí, né, maduras, de bom caráter, né, que se chama, né, que desde o Velho Testamento se usava a palavra anciãos, né, para auxiliar ali o grupo de anciãos para aconselhamento, etc, etc. Aqui no sentido propriamente dito da palavra, é um cargo eclesiástico, né, pastor? Eclesiástico, que já se destacava nos primeiros séculos da igreja. Como veremos no decorrer da lição. Muito bem. Silas e irmãs e irmãos, eu quero trazer alguma observação, que é importante nós conhecermos o pano de fundo histórico, o ambiente cultural, que surgiu, não é, o presbítero, o ancião. Observe, me ouça, por favor. No judaísmo, do qual a igreja primitiva emergiu, os anciãos e presbíteros, que eram homens destacados para certas funções, desempenhavam um papel distintivo e bem conhecido.
Nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento, os termos, os anciãos de Israel, que referido em diversas passagens, como Êxodo 3, 16, 18, 12, 21 e etc. Quem eram esses anciãos de Israel? Eram homens que se destacavam pelos sábios conselhos, prudência, vivência e capacidade, Silas, para julgar situações embaraçosas. Aí vem o detalhe. No judaísmo dos dias de Jesus, os anciãos ainda eram dominantes na cultura judaica, na cultura israelita. Por exemplo, em Mateus capítulo 21, verso 23, fala de os principais sacerdotes e os anciãos do povo. E aí é que nós queremos chegar na nossa lição. Observe, os apóstolos, no início da igreja, viu, Silas? Seguindo a tradição e cultura daqueles dias, entre os judeus, estabeleceram o quê, irmãos? Anciãos ou presbíteros, para cuidar dos assuntos locais da igreja. Então, aqui, a igreja primitiva seguiu uma tradição, escolhendo homens para que auxiliassem, como você disse, Silas, no bom andamento, da obra do Senhor. Aqui está tranquilo, não está, Silas? Está tranquilo, realmente pessoas já de certa idade, né? Isso. Adulto, e é interessante que o termo presbítero, que quer dizer um ancião, isso descreve o quê? A maturidade e a experiência. Já o termo bispo, tem a ver, que é episcopo, tem a ver com aquele que supervisiona, que administra. E o termo pastor, que vem de poimen, é aquele que cuida e apacenta. Bom, continuemos que a lição, prosseguindo os tópicos que estão à frente, mais adiante, irão clarear mais as dúvidas, né, Silas? Verdade. Muito bem. Então, vimos aí o significado da função. Agora vejamos 1.2, a liderança local. Agora é com você, Silas. Bom, a liderança local diz o seguinte aqui. Os apóstolos Paulo cuidou, aqui no ponto 2, de organizar e administração das igrejas locais por onde as plantavam, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Aí está bem claro. Aí nós acabamos até de ver daí em tela, né? Que está claro assim o quê? O aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros. Silas, ainda observação. Vemos aqui Paulo, ele no zelo da igreja, né? Logo nos primeiros momentos da igreja, ele já começa a cuidar de organizar a igreja, colocando os anciãos e por vários locais onde ele andava ali, ou então instruindo os dirigentes, fazer aquele corpo de anciãos, etc., que seria um grupo de obreiros, vamos dizer propriamente dito, para ajudar a administração da igreja, as igrejas locais que eles estavam fundando. E até ensinar a palavra de Deus. Esse pessoal ensinar a palavra de Deus, e nós temos referência bíblica, porque eles eram maduros, como eu falou, desde a tradição lá de Israel, vinha essas pessoas lá das cãs brancas, lá, já pessoa bem madura mesmo, para auxiliar nesse trabalho da igreja. Podemos dizer, Silas, conforme aí sobre esse local, que a história da igreja é clara, que ao longo dos séculos, a atividade do presbítero caracterizou-se pelo ministério de administrar as igrejas, bem como pelo ministério de ensino e apacentar. Fechando esse ponto aqui, podemos dizer o seguinte, que de acordo, minhas irmãs e meus irmãos, com o Novo Testamento, os presbíteros, aquele que tem o cargo de presbítero, que foi escolhido e consagrado a esse cargo, são responsáveis pela liderança e supervisão de uma igreja local. Pronto, né, Silas? Maravilha. Fechado. E agora, passemos para o tópico, o item 3 do tópico 1. Estamos falando da escolha dos presbíteros, vimos o significado da função, vimos como é que é a sua atuação na igreja local. Agora vejamos que é o principal, né, Silas? Que é o quê? As qualificações. Não era qualquer um, não era qualquer pessoa. Aí eu vou ler aqui, Silas, e depois fazemos os comentários necessários. As qualificações, o que era necessário, o que era exigido para que alguém fosse escolhido para ser um presbítero, um obreiro, um auxiliar na igreja, um servo do Senhor disposto a supervisionar e a pastorear.
Diz aqui a lição. Aí está, nós grifamos aí na tela. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural. Presbíteros, bispos ou anciãos. E aí estão as referências, né, para quem quiser pesquisar em casa. E nós destacamos de vermelho aí em tela. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era, portanto, pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelha, né? De ovelha. Aí vem o que é a palavra de Deus, quais são as qualificações. Aí vem, está em azul. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. E tais qualificações, Silas, se encontram lá em Tito, capítulo 1, versos 6 ao 9, para presbítero, assim como em 1 Timóteo 3, 1 ao 7, para bispo, denotando o aspecto sinônimo dos dois termos. Quer dizer, quando você pega Tito e Timóteo, você vai ver que as mesmas características se aplicam tanto ao pastor quanto ao presbítero ou bispo, né? E lá, de verde aí na tela, nós destacamos uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quando da ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para se separar o obreiro. Portanto, aquele que aspira, né, essa nobre função de presbítero precisa ter tais qualificações, né, Silas? Suas considerações, Silas? Verdade. O comentarista até cita aqui o nome bispos, né? Isso. Ele fala presbítero, bispo, anciãos, né? Que são praticamente sinônimos, né? Praticamente são sinônimos da palavra. Todavia, com qualificações como experiência na fé, maduro, conduta exemplar, ilibada, como aqui Paulo escrevendo a Tito, ele fala assim, como deve ser a qualificação dessa pessoa que vai exercer tal atividade, né? Seria um líder, né? Depois um dirigente, que depois de separado, qualificado, já apontado, ele seria assim, um líder, um dirigente, né? Um apacentador de ovelhas, um ensinador também, muito e auxiliar do trabalho ali numa missão pastoral, se fosse possível. Né? Muito bem. Então, aqui eu quero, Silas, irmãs e irmãos, trazer uma observação. É importante isso aqui. O cargo de presbítero, Silas, irmãs e irmãos, não é um dom ministerial, vamos ter muito cuidado, conforme Efésios 4:11. Lá em Efésios 4:11 fala dos dons ministeriais, apóstolos, profetas, não é isso? Evangelistas, pastores, mestres ou doutores. Não é um dom ministerial, mas é um ministério no sentido que Paulo se refere ao dizer que há diversidade de ministério na igreja, conforme 1 Coríntios 12:5. Repetindo, Sila. Então, o cargo de presbítero não faz parte do dom ministerial de Efésios 4:11. Perfeitamente. Porém, é um ministério no sentido, não é, que Paulo se refere aonde? Lá em 1 Coríntios 12:5, quando ele fala que há diversidade de ministérios na igreja. Não é? E aí, vimos aí que as qualificações que estão bem claras aí na leitura feita. E eu quero trazer, Ciro, mais alguma informação. A declaração de fé das Assembleias de Deus, na página 138, minhas irmãs e meus irmãos, diz que, o que ela diz sobre os presbíteros? Diz que os presbíteros precisam ter uma vida irrepreensível, casamento exemplar, temperança, equilíbrio, idoneidade, sobriedade, modéstia, hospitalidade, capacidade e habilidade para o ensino, ausência de vícios e um comportamento não espancador, mas moderado e inimigo de contenda, conforme Tito, capítulo 1, versos 6 a 9 e 1 Timóteo 3, 1 ao 7. Aqui está o que diz a nossa declaração de fé. Aqui vai um detalhe, se você não a tem, não possui essa declaração de fé, chegou na CPAD, procura a CPAD e você vai encontrar. Silas, aqui está tranquilo, né, Silas? Você pode fazer a síntese do tópico? Bom, a síntese do tópico diz o seguinte: o termo presbítero, do grego presbíteros, né, é um sinônimo de bispo, episcópos, né? Episcopos, né? No grego, né? De professor, né? E do grego ainda, didascos,
diáconos, né? Isso. E do pastor, no grego, que é poien. Logo, a sua função é pastoral. Isso, está bem claro, né? O presbítero Resumindo, é aquele que auxilia, aquele que é obreiro local, que faz parte da equipe pastoral, auxilia o pastor. E é uma bênção de Deus. Ai de nós se não fossem esses nobres obreiros, os presbíteros. Passemos para o segundo tópico, que é a importância do presbitério. O presbítero é o cargo, o presbitério é o conselho, né, que é composto, corpo, né? Corpo de que é composto dos presbíteros, né, pastor? Verdade, né, Silas? Verdade. Primeiro, o significado do termo, eu vou ler aqui, né? Aí em tela está de vermelho. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4,14. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. Observa aí a importância, né? O Novo Testamento, está de azul aí, o Novo Testamento classifica esse corpo de obreiro de presbitério, do grego presbiterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja local. Silas, é com você. Bom, aqui está falando de igreja local e mais está se retratando lá o significado do termo, passando para a época apostólica, digamos assim. Isso. Trata aqui de uma organização, como o irmão falou, né? Uma organização, uma corporação, né? Em que, em suma, digamos assim, hoje, num aspecto hoje do corpo de obreiros, seria um corpo de obreiros, mas ali está especificando o presbítero, né? Muito bem. Se adequa mais ao nome de presbitério, né? Como falou, aquele corpo, aquela organização daquele tipo hoje, né? Instituído por ancião da igreja local. Mas nas suas qualificações para o cargo, não bastava ser só velho, de idade não. Isso. Como falou, não bastava ser só de idade mais velho, tinha que ser aquelas qualificações que anteriormente já foi explicado aqui para os irmãos. Então, é um colegiado, é um termo, o presbitério aqui, né? O significado do termo seria esse, do presbitério. Muito bem. Aí, minhas irmãs, meus irmãos e Sila, é lógico que aqui nós estamos nos norteando, viu, Sila? Pela nossa declaração de fé. Sim, e o que ela diz sobre o termo presbítero? Mais uma vez, convido a todas e a todos para acompanhar-me, né? Conforme a declaração de fé, na página 138, os termos, escute, os termos anciãos, presbítero e bispo são sinônimos no Novo Testamento. É o que diz a declaração de fé. Até mesmo os apóstolos apresentam-se às vezes como presbíteros, como ocorreu com Pedro e João. Mais uma vez, continuando, diz a declaração de fé. Em nossa estrutura de governo, o presbítero, ou os presbíteros, exerce um cargo local, isto é, o presbítero é o cargo local. Eles são consagrados ou separados nas igrejas locais, diz a nossa declaração de fé. Nós aqui estamos, obviamente, numa linguagem teológica, bíblica, eclesiológica, governamental, no respeito à eclesia da igreja, do que diz respeito ao que é a nossa ação de fé. Seguimos isso aqui, né, Silas? Ok? Eu quero crer que nesse ponto aqui está tranquilo, né, Silas? Está pacífico, tá? Muito bem. Então, passemos agora, vimos a importância do presbitério, o significado do termo, à luz da nossa declaração de fé e também a Bíblia, né? Agora vejamos qual é a atuação do presbítero. Isto aí eu convido Silas, mais uma vez, para fazer essa leitura, Silas. Bom, a atuação diz o seguinte: no concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciãos, aqui está em presbítero, né? Isso. Foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Isso. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E quando iam passando pela cidade, eles entregavam para serem observados os decretos, né, que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. E aí, pastor? Silas, o que você Na diz? verdade, pastor, ali, quando se fala a atuação dos presbíteros, embora incipiente, a igreja já estava organizada, já tinha um concílio, né, já estava se organizando, aquela reunião, né, aquela liderança de apóstolos e presbíteros,
para colocar uma norma ali já Isso. na igreja, né? Para fazer um alinhamento e ajustar, né, as questões doutrinárias que havia ali, principalmente quanto aos gentios, tinha o gentio e o judaísmo, havia questões mesmo. Então, esse concílio, ele foi para adequar aquela situação, ajustar, né, entre os judeus e o alinhamento recém-convertido. Então, seria os presbíteros nesse caso aqui, né? O que vemos aqui é a figura do presbítero ancião atuando na igreja primitiva. Muito bem. Isso é interessante, Cília, que lá em Atos, capítulo, viu, meus irmãos, que é importante para acompanhar a sua Bíblia em casa aí. Em Atos 15, versículo 2, diz, o que diz lá? Tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda, né, contra aqueles que queriam que os cristãos gentios se submetessem à lei, resolveu-se que Paulo e Barnabé fossem a Jerusalém para tratar do assunto. Isso. Está no versículo 2 do capítulo 15 de Atos. Chegando em Jerusalém, diz a Bíblia que Paulo e Barnabé foram recebidos, olha o detalhe, pelos apóstolos e os anciãos, ou presbíteros. Né? Então, você nota aí na atuação, né? Os apóstolos e anciãos. E você, quando se lê o capítulo 15 de Atos, vai estar aqui, apóstolos e anciãos juntos decidiram, né, e escreveram a carta e foi enviado pelos anciãos para mostrar que os irmãos gentios não deveriam de forma nenhuma cumprir com os regimentos da lei do que diz respeito à circuncisão, né, da lei judaica. Muito bem, Cila, ok? Então, agora é interessante, Cila, que a nossa declaração de fé também fala sobre isso, né? Sobre a atuação do presbítero. Eu estou focando isso aqui, Cira, porque precisamos, né, que a nossa fala a nível de Assembleia de Deus seja de acordo com a nossa declaração de fé. E o que diz ela na página 138 sobre o presbítero? Diz ela, ó, sobre a atuação. Diz a declaração de fé, na página 108, sobre a atuação do presbítero. Os presbíteros são auxiliares dos pastores e eles constituem o corpo auxiliar no governo da igreja sob a liderança de um pastor. Perfeitamente. Pronto, tá, Silas. Tá amarrado aí. Maravilha. Fechou o assunto, aqui é assim, nós aqui não fazemos rodeio. Fechou. Detalhe, Silas, nós não estamos aqui questionando outros modelos, né? Nós temos um modelo presbiteriano, congregacional, enfim, temos um modelo também episcopal, né? Aqui nós estamos falando do nosso modelo de administração eclesiástica, que é da Assembleia de Deus. Como era o modelo também da igreja primitiva. Isso. E o modelo da Assembleia de Deus de governo eclesiástico tem um pouquinho do presbiteriano, tem um pouquinho do congregacional, mas é uma coisa mais, digamos assim, ligada à nossa visão. Continuando, que é bíblica, meus irmãos, que é bíblica. E estamos agora no item 3, que fala sobre a valorização do presbítero. Importante isso aí, pastor. Estamos no item do tópico 2, importância do presbítero, vimos o significado do termo, vimos a atuação do presbítero, agora vamos ver a valorização. Vou ler aqui, Cela. Está em tela, está grifado, diz o seguinte: o presbitério deve ser valorizado. O presbitério aqui, que é o concílio, a organização composta dos presbíteros, deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. De vermelho na tela, para que os irmãos observem o destaque. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e do ministério de ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo, onde diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, os presbíteros têm que ser exímios ensinadores, conhecedores da palavra de Deus. Aí, conclusão, de vermelho, o Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, né, um pastor líder titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Portanto, o presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom andamento do corpo de Cristo. Silas, suas considerações. É verdade, pastor. A igreja deve dar valor mesmo a essa incorporação dos presbíteros, né, desses obreiros. Pois são bem úteis para a igreja, né, pastor? Tanto no pastoreio, né, e no ensino e organização. Agora, um detalhe, sempre nos nossos dias, principalmente como diz aqui a nossa declaração de fé, sempre
sobre a liderança de um pastor, ou seja, o pastor presidente, o pastor dirigente local, o pastor titular da igreja, mas os presbíteros estão ali auxiliando. E às vezes até eles exercem até a função pastoral, né? Não, às vezes o pastor. Eles ensinam, né? Eles ajudam a organização da igreja, aconselham, etc. Então, vamos valorizar os nossos presbíteros. Muito bem. Silas, ainda com você, Silas, faz a síntese do tópico, Silas, por favor. Vamos dizer, síntese do tópico 3, é o seguinte aqui. Fundamentado na palavra de Deus, desde os primórdios cristãos, né, os presbíteros atuam no governo da igreja local, junto ao pastor titular. Atua administrando, ensinando. Que o presbítero tem que ser um homem, uma pessoa, de fato, conhecedora da palavra de Deus, né? Uma pessoa que se dedica ao ensino, ao pastorado, uma pessoa que está ao lado do seu pastor para somar. Isso. E ser uma bênção para a glória de Deus. Muito bem. Tópico 3, os deveres do presbitério. Praticamente já falamos muita coisa, aqui vamos apenas ampliar os horizontes sobre os deveres do presbítero. Primeiro, qual é o dever? Apacentar o quê, Silas? Apacentar as ovelhas. A igreja. Silas, vou ler aqui enquanto você... Vou ler aqui, Silas, Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho, como eu já falei, de Deus, com a exposição da santa palavra. O apóstolo Pedro bem exortou aos presbíteros da sua época acerca desta tarefa, está em 1 Pedro 5, versículo 2, diz lá, o apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. Rapidinho aqui, eu quero fazer aqui um parênteses, aqui para apacentar, para que o obreiro, o presbítero, tenha essa habilidade de ensinar, ele precisa estudar a Bíblia, precisa ser um conhecedor da palavra, precisa ser um homem, de fato, dedicado à palavra. Continuando aí na tela, está de azul agora, o próximo, continuando aí o nosso ponto 1, diz lá, o apacentar da ovelha do Senhor se dá, aliás, aqui eu já li, né, Cila? Agora estamos de vermelho. Os presbíteros, está aí de vermelho, ó, formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior, olha aí, gente, minhas irmãs e meus irmãos, é o quê? É atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Tem que ser um homem capacitado. Detalhe, e aqueles que servem bem como presbítero, obviamente, Deus no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, vai levá-los ao pastorado. Né, Silas? É verdade. Comentário, Silas. Na verdade, pastor, os presbíteros, na época apostólica, né, foram de extrema importância para aquelas igrejas, né? Pois apacentavam, ensinavam, né, formavam o corpo de obreiros daquela igreja local. Muito bem. Interessante salientar, pastor, que ancião e presbítero para aquela ocasião parece que era o mesmo sinônimo, né? E ele faz esse nome. Quanto aos obreiros para a igreja local, hoje, né, nós temos a nomenclatura diferenciada, propriamente dita, que é presbítero mesmo, já aqui é separado. Principalmente nas Assembleias de Deus, aqui e na nossa declaração de fé para isso, né? Então, há, digamos assim, uma escala, né, hoje atualmente, uma escala eclesiástica no dia de hoje, que tem o pastor, evangelista, os presbíteros, o diácono, auxiliar de trabalho, né? Mas hoje vemos os presbíteros, né, que podem, né, e podem exercer cargo pastoral, como já foi dito anteriormente, pelo pastor, ensinando, apacentando, aconselhando, e fazem parte do corpo de obreiro da igreja local. Muito uma bem. função distinta, Muito né? bem. Como já digamos aqui. Tem um Maravilha. pastor, o irmão falou, se ele for bem e Deus o abençoar, e ele se vir, ele vai ser levado ao livro de pastor. Ah, com certeza. É o que acontece na Assembleia de Deus. Eu, por exemplo, tive o privilégio de ser presbítero. Aliás, eu segui todas as etapas, diácono, presbítero, né? Sempre pastoreando, dirigindo igreja ali no antigo ministério onde eu convivi até 2010. E detalhe, né? E de presbítero, lógico, foi visto que eu tinha, de fato, chamada para o pastorado e Deus abençoou. E assim acontece com muitos irmãos hoje. Então, seja firme, dedique-se, minha irmã, meu irmão, você que é presbítero, que a sua hora vai chegar. Vamos continuar, né? Então, aqui está apacentar. E para apacentar, não esqueçamos. Tem que ler, tem que estudar, se preparar, tem que fazer curso. E vamos continuar. Primeiro, o segundo dever do presbítero. Primeiro, apacentar a igreja. Segundo, liderar a igreja local. Você lê para nós isso, por favor? Diz assim, o texto de hoje, agora, liderança da igreja local. Liderar, né? A liderança da igreja local tem duas esferas principais na atuação: o governo e o ensino. O presbítero, quando designado, né, para essa tarefa,
tem o dever de exercer na igreja de Deus. Isso. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa, né? E ser apto a ensinar. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Com o objetivo de exercer competentemente essa função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta para ser exemplo na igreja local. Ensinar e governar com equipe e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. É isso, Silas. Mas olha, realmente, eu gostei desse termo que fala tão nobre tarefa. Né? Quer dizer, o presbítero é um obreiro, logicamente, atendendo, né, as recomendações, as qualificações bíblicas, né, como diz as cartas paulinas. Quanto à sua separação, digamos, consagração, né, tem que ser assim. Todavia, quando designado, né, aqui fala o termo de apacentar, né, liderar a igreja, quando designado, né, para exercer a atividade eclesiástica, deve estar apto para ensinar e liderar o rebanho da igreja local. Porque é um cargo que está sendo confiado. E a obra de Deus é importantíssima, né, pastor? Muito bem, aí nesse ponto, interessante sobre o papel de liderar a igreja local, observe, minhas irmãs, meus irmãos, conforme o ensino apostólico, né, que está em Atos, na carta de Paulo, havia presbíteros em cada igreja local. Por exemplo, em Atos 14, 23, diz que Paulo e Barnabé designaram presbíteros em cada igreja que era iniciada. É bom evidenciar que esses homens escolhidos, escute, para prover a supervisão a essas congregações, eram selecionados para um serviço. O apóstolo Paulo era um líder responsável e zeloso por tal. Agora vem um detalhe, escute, não era um título ou um cargo. Presbítero não era um título ou um cargo. Não havia hierarquia. Isso. Tá bom? Não há nenhuma base bíblica para bispos, presbíteros ou bispos de um local supervisionarem uma igreja em outro local. A responsabilidade do presbítero era o quê? Era no rebanho local. Isso. Tá bom? Isso aqui é muito claro. Passem para o 2.3, aliás, 3.3, né? Estamos no tópico 3, os deveres do presbítero. Vejamos agora que o outro dever era ungir os enfermos. Isso aqui está bem claro. Eu vou ler aqui rapidinho. Está aí lá em Tiago 5, versículo 14, diz: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Em o nome do Senhor, né? De vermelho na tela diz: o ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local, está azul aí, tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral. Tal como obreiro, tal obreiro foi separado pelo Pai e pela igreja para atender a necessidade do povo. Silas, é com você. Pastor, como diz aqui, né, o termo, olha só a importância do cargo, né, pastor? Isso. Né? Não só para a era apostólica, mas para hoje, quanto à unção de enfermos também, além de outras qualificações que ele tinha para auxiliar o pastor, né? O apóstolo Tiago, aqui na sua epístola chamada Epístola Universal, recomenda a unção dos enfermos, né, através dos presbíteros. Então, é uma pessoa, assim, digamos, uma posição qualificada para tal mistério, além das outras funções e atividades que ele pode exercer. É uma bela função. Né? Eu queria trazer uma observação, um detalhe, né? Sobre a unção de enfermo. De acordo com a Bíblia, a unção tem que ser feita pelos presbíteros ou pastores da igreja, tá? E a unção é em pessoas, tá bom? Esse negócio de ficar ungindo carro, casa, isso aí não está na Bíblia, não. Isso aí é coisa que criaram por aí, mas aí é outra história. Queridas e queridos, eu queria trazer uma observação aqui, Silas, sobre a Assembleia de Deus no Brasil. Importante, não é? Porque existem pelo menos 3 modelos de governo eclesiástico. Temos o episcopal, temos o governo presbiteriano, temos o governo congregacional. E aonde a Assembleia de Deus se encaixa? Ouça-me, por favor. As Assembleias de Deus no Brasil, do ponto de vista, não é, administrativo, ministerial, adotaram uma posição intermediária, mais aproximada do sistema presbiteriano. Então, nós estamos entre presbiterianos e congregações, é uma posição intermediária. Como é que é isso? A Assembleia de Deus no Brasil,
conforme a declaração de fé, não admitem hierarquia. Esse negócio de bispo, né? Bispo primaz, de acordo com isso aqui, não existe. Apóstolo, tá bom? De acordo com a Bíblia. Portanto, não aceita o quê? O modelo de governo episcopal, formal, onde a pessoa, o bispo é quem manda, é o superior de todos os oficiais. Né? Não aceitam, repito, não aceitam o episcopado formal, senão o conceito bíblico de que o pastor é o mesmo bispo mencionado no Novo Testamento. Isto é, admite, entretanto, o cargo separado de presbítero. Por exemplo, o presbítero, anteriormente chamado ancião, é o quê? É o auxiliar do pastor. Porém, Silas, irmãs e irmãos, em algumas regiões, em campos de evangelização das Assembleias de Deus, de certo modo, é dado ao presbítero, né, o cargo de pastor. Por quê? Porque na ausência de um pastor, o presbítero ele passa a desempenhar as funções plenas pastorais. Ungir, não é? Ministrar a Santa Ceia, batizar e etc. Então, em termos de administração, em termos de governo eclesiástico, nós somos o que? Intermediário entre sistema presbiterial e sistema congregacional. E nós não adotamos, repito, não aceitamos o episcopado, isto é, a pessoa do bispo como sendo o superior, o bambambam, o manda-chuva. Nós não aceitamos porque a Bíblia não nos manda fazer assim. Isso. O pastor, sim, o pastor, quem é o pastor? Pastor presidente de um campo, pastor coordenador, é o pastor que exerce também as funções de bispo. O que é bispo? Supervisor. Exerce todas as funções, né, pastor? Isso. Então, o pastor, ele apacenta e também ele supervisiona, mas não no sentido desse cargo, né, superior, como em algumas igrejas, algumas denominações, como a própria Igreja Católica, lá é o sistema episcopal e outro, onde o bispo é o grande líder, o superior, o que manda em todos, né? Bom, aqui está um pequeno esclarecimento. Quem quiser mais detalhe, adquire a declaração de fé, né, Silas? Silas, tá aí. Cita o tópico 3, por favor. O tópico diz o seguinte, está na página seguinte, diz o seguinte: apacentar, né, a igreja de Cristo, liderar uma igreja local e ungir os enfermos são algumas das muitas responsabilidades do presbítero, certo, irmão? Está aqui, então, essa função tão importante para os dias, não só para os dias, né, da Igreja Apostólica, mas para os dias atuais. Muito bem. Então, resumindo, concluindo tudo, nós estamos chegando à conclusão. Vimos hoje na lição de hoje, tópico 1, a escolha dos presbíteros, vimos aí, né, o significado da função, etc. Tópico 2, vimos a importância, né, do presbitério, de grande importância, né? E tópico 3, vimos aí o quê? Os deveres do presbítero, né? Isso. Ok? E vimos aí, do tópico, que a função, o cargo de presbítero é de grande importância para a igreja. Silas, você pode fazer a conclusão da lição, por favor? Bom, a conclusão diz o seguinte: vimos que os termos presbíteros, bispo e pastor são sinônimos. Isso. Né? Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus do Brasil, os presbíteros exercem esse serviço pastoreando as congregações. Isso. Como falou aí, né, substituindo o pastor na sua ausência. Né? Uhum. Eles ainda cuidam de execução das principais tarefas da igreja, Isso. evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Silas, mais uma observação aí? Não, os presbíteros, como já vimos anteriormente, no grego, né, que são anciãos, né? Então, eles se dedicavam à direção das igrejas, pregando o evangelho, Isso. ensinando, doutrinando a igreja, etc. Eram também chamados bispos. Nos dias atuais, hoje, continuam sendo os obreiros e, quando designado, exercem a função pastoral. Maravilha. Resumindo tudo, Silas, isso aí, eu quero fechar, fazendo um resumo geral, a lição dizendo o seguinte: minhas irmãs e meus irmãos, o presbítero é o obreiro que colabora, que auxilia o pastor da igreja no cuidado do rebanho. O
Os presbíteros constituem o quê? Um corpo auxiliar no governo da igreja, sob a liderança do pastor da igreja. Portanto, o presbitério é de vital importância, Silas, ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom andamento do corpo de Cristo. Minhas irmãs e meus irmãos, oremos pelos nossos presbíteros, porque eles são homens que Deus levantou para auxiliar, para ajudar, para, junto com o pastor líder ou pastor presidente, levar até o dia da volta de Cristo essa tarefa de grande importância, que é apacentar o rebanho do Senhor. Amém, Silas? Vamos lá, então. Maravilha. Chegamos ao término de mais uma lição. Silas, é com você. Irmão, graças a Deus por mais essa lição que nós estudamos. Se Deus quiser, no outro domingo, né, já no dia 20 de junho, olha, nós estamos já bem final do ano mesmo, viu, pastor? O tempo está passando. Nós vamos estar agora sobre o diaconato. É outro também corpo de auxiliar o trabalho de Deus. Então nós vamos estudar para os próximos domingos. Não perca essa lição. Continue estudando a sua lição em casa. As lições novas já chegaram. Procura saber onde você pode comprar, né, na sua igreja local aí, ou na livraria da CPAD. Então, muito bem, meus irmãos, agora nós vamos encerrar o trabalho. Eu desejo aos irmãos um bom domingo, que Deus abençoe todos os nossos irmãos, um bom almoço com sua família, ou onde você estiver aí, em nome de Jesus. E hoje nós temos um grande culto. Um grande culto. Sim, hoje, minhas irmãs e meus irmãos, olha, às 18 horas, culto e louvor, adoração, pregação, ensino. Venha receber de Deus uma bênção para a sua vida. Ah, pastor, eu estou com um problema, eu estou enfermo, eu estou no hospital, estou em casa, tenho um parente enfermo. Então, por favor, você não vai perder a bênção. É só sintonizar aí, é só ligar aí, né? Conectar-se à DEB TV, né? E a DEB Online, você vai ser impactado, né, Silas? Perfeitamente. Amém, Silas? Graças a Deus. Então. Muito bem, ainda bem, minhas irmãs e meus irmãos, eu quero fazer aqui um pequeno merchandising, por favor, né? Chegaram os livros de declaração de fé, tem na CPAD, ok? As revistas estão aí, como disse Silas. E se você quer aprofundar mais na temática da administração eclesiástica, nós temos nosso curso médio em teologia, que tem uma matéria específica falando dos diversos governos da igreja e etc. Procure-nos. No final da nossa aula vai estar passando um vídeo sobre o IBADEB. Assista, ouça e nos procure, e a bênção será completa em sua vida. Vamos orar, né, Silas? Vamos orar então, meus irmãos. Vamos orar agora pelos enfermos e pelos que fizeram aniversário, né, Silas? O pastor Jesus vai fazer a oração, ele mesmo vai orar e depois já dá o encerramento, já demos os avisos, né? Isso. E agora vai fazer também a oração final e a bênção apostólica. Senhor Deus, oramos a Ti, pedimos a Ti uma bênção especial por todos aqueles que fizeram aniversário na semana, ó Pai Santo, que se passou, e nesse dia de hoje que iniciou a nova semana, Pai, que estão colhendo mais uma flor ainda da existência, de saúde física, emocional, espiritual, guarda, livra e protege. Também oramos por aqueles que estão enfermos, Pai, seja por causa da Covid, seja por causa de outro tipo de enfermidade. Entra com providência, abençoa Teus filhos. É no nome de Jesus que eu oro e peço, Pai. Agora, Pai bem, eu quero orar pelo pastor Victor ali em Barcelona, na Espanha, que é o nosso irmão e amigo, que com certeza está nos assistindo. Deus abençoe teu servo aí, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. Amém. A Deb? A promessa é para nós e nossos filhos. E a vitória? É nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe. Um bom domingo, meus Deus abençoe a todos e a todas, e até a próxima com a graça de Deus. Amém. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 61 3573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília.